Fala galera, e precisamos falar sobre Morgan Jones. Galera, simplesmente chegamos já ao quarto episódio dessa última temporada de Fear the Walking Dead. Faltam 2 episódios já pra gente concluir essa primeira parte. Então galera, assim ó, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada, dá o like, ajuda demais aqui o canal da Take. Já coloca nos comentários também o que acharam sobre esse episódio aqui, que a gente voltou aqui em Calton e tudo mais. Galera, pô, primeira coisa assim, vamos falar sobre o personagem do Morgan, tá? O Morgan é aquele personagem que trouxe um grande cansaço narrativo para mim e para muitos fãs, tá? Pela percepção que eu tenho de tudo que a gente conversa, principalmente nos nossos grandes debates. Simplesmente, o Morgan Jones, isso já na série principal e em Fear the Walking Dead, ele tem vários e vários momentos onde a gente até brinca, né? Além de ter essa repetição em relação ao arco dele, simplesmente ele é colocado do mata, não mata, o que vale, o que não vale, o quanto que ele quer realmente ir e quanto que ele realmente quer conversar. Simplesmente ele é o nosso querido embaixador da ONU, né, na restauração do mundo pós-apocalíptico e tudo mais, assim. Por causa desse cansaço narrativo provocado da maneira como desenvolver o personagem. E isso, cara, é uma coisa extremamente dolorosa se a gente for realmente analisar. Por quê? Pô, cara, Morgan, ele é o personagem do primeiro episódio, do episódio piloto de The Walking Dead. Ele é o personagem que simplesmente salva Rick Grimes. E hoje, nesse quarto episódio aqui, a gente volta a essas origens. A gente tem um monte de easter eggs. E eu gosto muito quando eles trazem um aspecto do Morgan que é da série principal, que agora tá colocado aqui também por causa desse lapso de tempo, esses 7 anos do que aconteceu em Fear e tudo mais. O momento que a gente volta a ver o personagem já no primeiro episódio, com toda a questão dele lutando contra ele mesmo. A mente do Morgan, a gente aprendeu desde lá da terceira temporada, quando a gente vê, né, o personagem reencontrado pelo Rick, com tudo escrito na parede, ele totalmente barbudo, contando o que aconteceu com o Duane e tudo mais. Cara, o Morgan ele sempre teve esse aspecto de ter a sua mente contra ele. E o episódio traz isso. E isso, cara, é uma maneira extremamente importante de voltar a trazer algo muito detalhado do personagem, que isso é muito importante, porque traz novamente uma construção para ele que não é uma repetição. Por quê? Porque é algo que a gente entende também, né? Eu não sou nenhum médico, nenhum tipo de especialista, mas algo que genericamente dá pra gente entender que quando acontece isso com a pessoa, isso não é algo que é superado, né? É algo que a pessoa precisa conviver junto. E trazer novamente esses aspectos todos do duelo que ele tem dele com ele mesmo, cara, é algo muito, muito, muito massa da gente ver no episódio, e ele é muito tom de tudo que vai acontecendo no episódio. É óbvio que tem algumas coisas que acontecem no primeiro episódio, como, por exemplo, pô, a motivação da Mo ter se escondido lá, né, na picape onde a Grace vai encontrar o Morgan King County, que é simplesmente, cara, ela ter descoberto as inscrições lá no primeiro episódio. Por que ela tava limpando? Isso a gente já conversou, tá? A gente já conversou. Beleza. Aí tem aquela velha parte de minha passagem de pano, né, sobre esses aspectos aqui. Mas tem uma coisa que o Henrique sabiamente falou no nosso último debate sobre o terceiro episódio. Cara, a gente sempre tem que comparar Fear com Fear. Não adianta a gente querer comparar Fear com nem com a série principal, muito menos com a série principal. Não tem como, cara. Nem nos piores ou melhores momentos que a gente teve em The Walking Dead. Não tem como comparar, porque a gente tem sempre que comparar Fear com Fear. Fear sempre foi um eletrocardiograma. Fear sempre teve altos muito bons e baixos muito ruins. E sempre teve essa oscilação que marcou muito o que é Fear The Walking Dead. Beleza, passagem de pano feita. A maneira como a Mo vai também entendendo a história do Morgan, como a Grace vai entendendo também a história do Morgan, como vai se sucedendo ali, né, os aspectos, não só das inscrições novamente na parede, a busca pelo onde está realmente o Duane, o Morgan não ter a lembrança que estava ali realmente naquela casa, que era a casa deles lá, que não estava na outra casa. Isso é fundamental para esse desenvolvimento desse duelo mental dele. É fundamental. E isso eu gosto demais no episódio, tá? E, ao mesmo tempo, a gente vai tendo, né, esse confronto todo com Dwight e Sherry, que já nos remete à questão do Finch, que já nos remete, obviamente, a essa parte maior do que é essa primeira parte da oitava temporada de Fear the Walking Dead, que é o arco de padre. E, obviamente, cara, o assunto todo da cura. Ou seja, a ligação do episódio, ela tá muito bem explicada. Por que que padre vai buscar o Morgan
porque que realmente lá, né, a Shrike manda Dwight, Sherry e os outros lá atrás do Morgan, é realmente por causa da tal insurreição que estava acontecendo, que a gente viu muito claro no terceiro episódio também. Então tá tudo muito bem explicado ali as situações. E aí tem um grande parênteses, cara. Eu posso não gostar da narrativa. A narrativa pode não ser aquilo que eu espero dela. Mas se ela está funcionando, e eu acredito que sim, ela está funcionando, é a série que eles estão me apresentando, é a série que eu estou vendo aqui. Então, sabe, tem algumas coisas também assim que vão além da passagem de pano. Tem algumas coisas que a gente entender o que é que a história quer contar, e sempre a gente tem que lembrar. A gente tem que comparar a Fear the Walking Dead com a própria Fear the Walking Dead. Feito todas essas explicações, né, e os motivos do porquê eu gosto desse duelo todo do Morgan, eu gosto dos easter eggs, eu gosto de toda a conversa sobre o que aconteceu com o Dwayne, eu gosto da ex-esposa do Morgan chegando todo momento lá, cada vez que ele pega o rifle e tenta apontar, né, para matar um zumbi, e tá sempre ela aparecendo, porque isso remete de novo a todos os duelos mentais que ele tem. Cara, isso tá fenomenal no episódio, fenomenal. Vamos falar de Dwight e Sherry, tá? Porque eles têm novamente uma mudança aqui, que a gente já tinha visto no episódio 2, né? Eles estarem a favor de sair de padre, pegar o Finch e começar uma vida que eles sempre quiseram. A ligação, novamente, cara, com tudo que nós estamos fazendo, nos remete a tudo que aconteceu lá no santuário. A gente não quer isso aqui novamente. Tem uma coisa falada no grupo, tá? Se eu não me engano, foi a Nicole que falou no grupo, nossa grande administradora. Cara, mas por que que tão exatamente todos os personagens resolvem nesse momento decidirem a mesma coisa e lutarem contra a Padre? Exatamente nesse momento. Isso é um problema? Pode ser um problema, mas depende muito da relação do ponto de vista, porque é o ponto da história que a gente está vendo, é o ponto da história que eles estão mostrando, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem esses personagens que passaram tanto tempo longe, agora eles estão reconectados, né? A gente pega, pô, Morgan e a Grace, a gente pega a questão do Dwight e da Sherry, que passaram tanto tempo longe um dos outros e agora estão novamente conectados, exatamente nesse mesmo ponto, exatamente com essas motivações, onde estão acontecendo as questões de, cara, reunir as pessoas para derrubar padre, fazer insurreição, depende muito do ponto de vista, porque não adianta, é a maneira como eles estão decidindo como que eles vão contar tudo pra gente, né? Então isso faz parte também da gente entender, cara, Fear, a gente tem que comparar com Fear the Walking Dead, tá? Porque não adianta, vai depender do ponto de vista a gente vai criar o nosso gosto pessoal sobre tudo que tá acontecendo. E isso não chega a ser para mim um problema para o episódio, tá? O episódio, como eu falei antes, cara, a narrativa sendo construída dessa forma, ela está fazendo sentido porque eles querem contar. Então eu não estou vendo um problema. E por mais que o episódio seja também assim, um preparativo para os elementos que vão vir, né? A gente já entendeu que o próximo episódio, galera, botando um grande parênteses, daqui a pouco sai, né, o nosso vídeo de reação e teorias junto com o sinopse, junto com o promo, sobre o quinto e já penúltimo episódio dessa 8A, que é uma ligação direta dos eventos, está tudo conectado, está tudo exatamente. A gente não está tendo nenhum tipo de episódio de núcleo onde eles estão perdendo tempo em levar a narrativa para frente. A narrativa está andando de uma maneira ou de outra, com prós e contras, com pontos de vista diferentes, ela está realmente andando. E a decisão de Dwight Sherry e o que remete ao Finch lá pegar e atacar a Shrike e derrubar a Shrike e tudo mais, e já fazer a fuga dele, já ter a reunião novamente dos personagens, cara, é algo que estava muito bem desenhado. Funciona? Cara, funciona em partes, tá? Porque assim, cara, a Shrike tá lá, sozinha, junto com o Finch, é uma sensação de que segurança da parte dela, onde não vai ter nenhum tipo de perigo, né? O que aquela pessoa pode fazer. Ao mesmo tempo, me preocupo com alguns elementos, assim, cara, com tantos, né, habitantes que a gente viu em Padre, principalmente quantos seguranças, soldados que seja, entendeu? Que tem em Padre, pô, não tem alguém ali próximo, entendeu? Para tudo e qualquer coisa que precise, que já verificaria o que acabou de acontecer com a Shrike e já impediria a fuga do Finch, né? Naquele momento lá. E até, pô, até o Finch chegar lá, cara, a Shrike não acordou esse tempo todo, entendeu? Porque a gente já vai entender que vai acontecer a perseguição, mas essa perseguição vai estar muito remetida também, né? Talvez a outros elementos, não só alguma percepção que vai acontecer ali da Shrike avisar e tudo mais, porque demorou um tempo, sim, para Dwight e Sherry chegarem até lá ao porto, tanto que eles falam isso no episódio. Consequentemente, tem um tempo, né, para o Finch chegar lá na balsa e chegar lá
onde está, não é nem balsa, é barco, né? Chegar lá onde está o Dwight e a Sherry. Então, esses pequenos detalhes, cara, eles podem fazer muita diferença para nossa percepção. Eles podem. Ao mesmo tempo, eu vou bater, cara, na mesma coisa que vai além da pista de pano. É a narrativa que eles querem contar, tá? Mas vamos abrir do Finch, cara. O Finch, ele está muito bem. Muito bem. Dentro desse muito bem, eu li já uma matéria que saiu, inclusive hoje no comicbook.com, lá de uma entrevista do showrunner ali de Fear. E ele falando, cara, sobre justamente esse aspecto da cura, tá? Que as motivações de padre não são essas motivações que a gente realmente está esperando. Eu vendo a série, para mim, é completamente dentro do que está querendo ou não falar o universo da Walking Dead. Ou seja, uma das coisas, pelo menos, que o universo da Walking Dead quer falar daqui para frente nessa história maior toda. Porque isso remete muito ao que a gente já viu em Orbion, remete muito ao que está falado pelo Scott Gimple, que a gente vai ter lá, né? Também na série do Derek vai ter ligação com Orbion, por causa dos elementos da França, das variantes, o cura, a origem, o que for, entendeu? Cara, como assim não faz? Porque daí ele pega e coloca uma explicação dizendo que não, que porque o que tinha assim, né, a questão dos membros. Pô, se é o braço, se é a perna, não sei o que, tu pode impedir com que se propague, né, ali a infecção do vírus, então o personagem pode sobreviver. Mas existem membros, né, e principalmente a questão dos membros superiores e tudo mais, que tu não tem o que fazer. Então a radiação era um experimento, na verdade, onde ela não necessariamente é a cura, ela está sendo um experimento que não remete à pesquisa da cura. Eu, cara, pô, claro que remete, entendeu? É um assunto que envolve muito ao que estava acontecendo de pesquisa antes que a gente viu em Orbion. É claro que remete. Eu não entendo por que dar uma explicação dessa pós os eventos que todos os fãs estão já começando a teorizar e ligar esses fatos, entendeu? Porque ele não é apenas uma teoria, ele começa literalmente a virar um fato. Ele é realmente ali uma pesquisa muito clara da cura, e a cura é uma coisa que vai remeter à história maior, né, do The Walking Dead Universe. Então por que dar uma explicação dessa, entendeu? Não precisa, cara. Não precisa. Vamos pegar a base do Finch, cara. Ele parece muito bem, ele parece estar reagindo muito bem. Porque daí a gente chega nessa consequência da Grace, tá? Já tá rolando muita teoria que a Grace vai sim morrer. E com esses eventos todos, né? Eles batem de novo nesse episódio. Bate a questão da radiação. Eu sei que a Grace já tá muitas temporadas com essa questão da radiação. Agora tem a questão da mordida. Tá, mas a radiação tá dentro dela. Como é que isso vai funcionar? Teoricamente, né, ela não está colocada num tratamento exatamente como a Jun está fazendo. Então, eu vou falar de novo, né? Eu não sou médico, não sou especialista. Mas, teoricamente, o experimento não estava realmente numa maneira como a radiação que ela foi, né, colocada. Então, necessariamente, né, não quer dizer que não vai ter efeito a mordida e que a radiação presente dentro dela vai impedir. Ou pode ser que a série decida colocar também essa vertente para fazer funcionar quanto narrativa. Ou seja, a gente vai ter que, obviamente, esperar essas próximas movimentações todas para entender como que eles vão trabalhar essa questão da radiação da Grace. Mas existem, sim, muitos elementos onde levam que a Grace vai acabar morrendo por causa desse ferimento. Ela vai acabar se transformando e tudo mais. Porque ela fala antes pro Morgan, né? A questão da radiação que voltou e dessa forma voltou de uma forma muito diferente. Ali já fica um ponto que me bateu assim, cara, ela vai ser mordida. Por quê? Porque o Morgan, ele precisa de uma motivação daqui a pouco que seja muito maior do que a questão de liberar, né, as crianças que estão lá para os pais que estavam procurando ainda aquela coisa toda para voltar para Padre, para chegar até a June. E essa motivação, ela acaba acontecendo mais pro final do episódio com a mordida da Grace. Então, cara, me preocupo muito com também essa fala do showrunner, porque, cara, não é os elementos que eu estou vendo dentro da série acontecer. Eu realmente quero que tenha essa ligação, essas ligações, eu realmente quero que a narrativa que está acontecendo agora tenha sim a ver com o universo da Walking Dead. Não pode ser o oposto, não pode ser uma coisa só fechada, entendeu? Porque isso sim, cara, isso é um desperdício. Assim como a gente já teve, né, até a Mayra do Fatos Dead colocou no Instagram do Fatos Dead, cara, uma coisa sobre os personagens que não estão na temporada, né?
E a gente pega a Sarah, a gente pega vários personagens ali que não estão nem mais nos créditos, que simplesmente nenhuma explicação foi dada, e daqui a pouco nenhuma explicação até pode ser dada, que é diferente da Luciana e do Victor. Esses dois, sim, eles vão estar em algum momento presentes nessa última temporada. Aí a gente bate na questão da Charlie também, que bate também na questão da radiação que estava presente na Charlie. Tem algumas coisas que, cara, tomara que eles fechem essas arestas, tomara que eles desenvolvam e tomara que realmente essas consequências todas. Tem uma coisa que é muito importante, assim, ó, cara, Padre para mim encerra na 8A, 8B vai ser outra coisa. E já vai ter uma ponta para mim no final da 8A que vai remeter essa 8B. Eu me guio muito pelo que o Cameron Bonomor, lá do comicbook.com, botou na sua crítica completa dessa 8A. Que acredito sim que vai ter algo grandioso acontecendo, tá? Grandioso eu tô falando, cara, literalmente pra levar para esse grande final de Fear the Walking Dead ali. Essa outra história onde a gente realmente vai chegar. Porque eu tô sentindo também assim, cara, que Padre, querendo ou não, ele tá chegando no seu momento final quanto o arco, né? É isso, não tem por que prolongar. E como eles estão na última temporada de Fear, e isso é um momento de acerto para Fear the Walking Dead, é não prolongar, não perder tempo, tá? Que daí, obviamente, volta tudo aquilo que eu já conversei, cara, questão de ponto de vista, gosto, entendimento narrativa, até a passagem de pano. Envolve tudo isso. Mas que não tô vendo mais para onde mais Padre pode ir, a não ser uma ligação desse ar com algo maior que vai acontecer nessa 8B que a gente vai ter. Então, galera, foi um bom episódio, foi muito massa voltar aqui em County, foi muito massa ver esses easter eggs, foi muito massa ver desenvolvimentos em relação ao Morgan como visto na primeira parte aqui do vídeo. Coloca embaixo nos comentários, lembrando que também, cara, hoje sai o vídeo com trailer, com promo, com sinopse sobre o quinto e já penúltimo episódio da 8A de Fear. Domingo, 9 horas da noite, eu e o Mig Rick estamos de volta no nosso grande debate, já tradicional, junto com vocês, para a gente debater tudo e mais um pouco sobre o que aconteceu aqui nesse quarto episódio. Certo, galera? Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui!